dificuldade que a gente vê é essa mesmo, né? As pessoas acabam tendo as suas limitações de como vai chegar no seu objetivo, né? 3, 2, 1, gravando! Muito bem, já te desejo as boas-vindas ao nosso podcast PodProf, desse mês de dezembro, especial de fim de ano, que a gente vem falar aqui sobre temas tão relevantes, pertinentes, interessantes nesse universo de gestão de negócio. Para aquelas conversas que muitas vezes ficam represadas lá em sala de aula ou em consultoria, que aqui é uma oportunidade para a gente expandir aquele bate-papo tão rico e tão produtivo que a gente tem por meio de um efeito colaborativo, ou seja, uma cocriação por meio dos alunos e empresários ao longo das nossas caminhadas executivas e na academia. E para isso, hoje especificamente, nós vamos falar nesse podcast PodProf de dezembro aqui sobre desenvolvimento de carreira e competências. Para isso eu trouxe aqui duas assumidades no assunto e grandes amigos para que possa nos ajudar a entender nesse sentido como desenvolver a sua carreira e quais competências alinhadas a esse mundo de completa transformação pode estar aí impactando no próprio desenvolvimento para atingir o seu objetivo profissional e, por que não, de vida. Para isso, eu tenho a alegria e o prazer aqui já de chamar esses nossos convidados aqui, professor Carlos Bruzetto, PhD, mentor e docente da FGV, consultor e Master Coach, e também o professor Flávio Schneider, mestre, docente na FGV e BMEC e diretor da Visio Consult e Training. Meus amigos, sejam muito bem-vindos no nosso programa. Bom dia, obrigado por estar aqui, Randes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ajudar toda a galera. Espero que a gente possa desenvolver um conteúdo legal, um bate-papo bem bacana e levar conhecimento e inspiração para as pessoas que estiverem nos ouvindo hoje. Esse é o nosso foco hoje. Vamos lá. Sensacional. Olá, então, pessoas. Tudo bem? Sejamos aqui um excelente bate-papo, né? Enriquecedor de crescimento a todos. Seja muito proveitoso. Ótimo, agradeço aqui a presença de vocês também, né? Nesse momento corrido de agendas de final de ano, mas abriram aí para estar com esse carinho, né? Para a gente fazer esse bate-papo e levar para você um conteúdo de alto nível dentro das nossas atividades aqui executivas e profissionais dentro das academias, para que você possa ter aí também esse conhecimento agora, nesse momento, falando sobre carreira e competência. E aí, gente? Nesse momento aí que nós estamos vivendo, né, nessa pós-pandemia, a gente está falando muito desse efeito pós-pandêmico, as empresas mudaram, as situações aconteceram de formas diferentes, muitas empresas fecharam, outras se reinventaram e com isso as pessoas, né, também tiveram que fazer esse seu processo de mudança. Como vocês identificam agora? Qual que seria aí esses insights? Primeiramente, esses insights dessas necessidades de mudança. Como aquele indivíduo que está lá na sua empresa, vamos aqui direcionar uma pergunta então, está lá na sua empresa e fala, chegou a hora da mudança? O que impacta? O que ele tem que sentir? Cara, ou eu mudo ou eu mudo. Né? O que vocês acham nesse momento? Eu acho que é bem por aí, Hans. Eu vou passar um dado bem instigante para as pessoas. De cada 10 pessoas que são desligadas das empresas, 9 é por falta de desenvolvimento de soft skills. Olha que dado importante. Perfeito. Tá? As pessoas têm hard skills, então só para o pessoal entender um pouquinho o que é o hard skills, é o conhecimento técnico, é a engenharia que você fez, é o curso de medicina que você fez, é o MBA que você fez, então é o conhecimento, tá? E isso, há uns 20, 25 anos atrás, era mais do que suficiente para você ter uma boa carreira. Hoje não é mais isso, tá? E as pessoas não estão se dando conta das necessidades de desenvolver as habilidades que são as soft skills, né? Que é, por exemplo, a habilidade de liderança, a habilidade de gestão de pessoas, de negociação, sim, de comunicação hoje em dia. Então esse é um dado super importante. E é legal que nós estamos fazendo esse podcast em dezembro, sim, porque janeiro está aí. O que acontece em janeiro? São os planos, né? Minhas metas, os planos para 2023. Né? E um outro lado super interessante, tá? De cada 100 pessoas, apenas 10 desenvolvem um plano de carreira por escrito. As outras ficam apenas no papel. Tá? No papel não, desculpa, na cabeça. E na cabeça, o vento leva. Okay. O que acontece? Que dessas 10 pessoas que levam um plano de carreira para frente, tá? Estatisticamente, 55% ou 60% vão ter sucesso. Tá? Então, tem muita gente que está nos ouvindo agora, sim, que deve estar pensando, caramba, em que lado que você está? O 90% que não tem ou os 10%?
Agora, obviamente, para você fazer tudo isso, você tem que saber aonde você quer chegar, que caminho que você quer trilhar, qual é a sua visão, qual é a sua missão, quais são os seus valores. Tem muita coisa aí para a gente poder conversar hoje. Excelente, excelente. E aí, Buzeto, você também tem uma formação muito forte na área da indústria, né, e Sim. tudo mais, que lá traz hard skills. Como que você vê toda essa combinação hoje? Olha, é interessante até porque minha própria história de vida me mostrou uma coisa. Colaborando até com o que o Flávio falou muito bem. Às vezes o jovem, e mesmo quem já está a meio caminho, né, na carreira, pensa que o diploma de uma certa especialidade já é o suficiente. Mas hoje, cada vez mais, o que é importante é ter competências. Okay. Longe disso dizer que não deva ter o diploma. Deve sim buscar o conhecimento formal. Sim. Mas a gente não pode se atrelar somente a isso. A questão é de entrega, que é o que o Flávio comentou muito bem. A faculdade ou um curso específico pode te dar o hard skill. Mas o soft skill, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é na prática do dia a dia. É você perceber as situações e como você pode se desenvolver. Certo. E é compartilhando que a gente chega nisso. Então é muito importante que as pessoas pensem qual é a entrega que elas devem fornecer. O Flávio colocou muito bem essa questão de planos. Okay. Qual é a minha necessidade? O que eu precisaria desenvolver mais? Sim. E buscar nesse sentido. E muitas vezes não é um curso formal numa faculdade. Perfeito. Que também deve existir, lembro sempre disso. Sim. Mas outras coisas também eu devo perceber. Como negociar, como o Flávio falou muito bem, como relacionar, como ouvir, como resolver conflito. Porque o que as empresas querem é pessoas que entreguem, não pessoas que têm o diploma. Sim. O diploma é importante, o certificado é importante, mas isso é na entrada, para você conseguir entrar, né, Flávio? Para você conseguir entrar, para você se manter, sim, como o Flávio colocou bem ali, muitas vezes, para você se manter, é necessária a junção do hard e do soft skills, senão você não se mantém. Perfeito, excelente. Então, essa combinação, né, de hard e soft skills faz com que esse profissional tenha esse equilíbrio dentro das suas novas atividades ou até mesmo alavancar a sua carreira, né? E Dick Bowles, né, ele tem um autor do livro que é What is Color of Parachute, que é qual cor do seu paraquedas, que ele diz o seguinte: a maioria das pessoas não tem sucesso na sua carreira não por falta de oportunidade, por falta de conhecer a si mesmas. Então, dentro disso que vocês estão comentando aqui, como aquele profissional, né, que está hoje lá na sua empresa, como que você se conhece, né? Você tem aí as suas soft skills, você conhece, tem as ferramentas para conseguir mensurar quais são as suas competências soft skills? Como que eu vou saber se eu sou comunicador, visão sistêmica, né, planejamento estratégico? São soft skills que vão nos ajudando, inteligência emocional e tantas outras que o Fórum Econômico Mundial traz para nós no Future of Jobs, que é o relatório que ele projeta nos 5 próximos anos, quais são as 10 competências essenciais para aqueles profissionais atuarem nas frentes, né, diversas das suas atividades. E a gente vê que, exatamente, o conteúdo é muito importante para fortalecer, mas as soft skills faz com que essa habilidade venha se desenvolvendo. E como ele desenvolver, gente, essas habilidades, então? Como que ele... Bom, tenho aqui, né, tive uma oportunidade de treinar, de observar, fazer uma mudança de mindset. E agora, como eu deixar perdurar isso para alcançar o meu objetivo? Ele vai ter que fazer isso via autoconhecimento, como você mesmo colocou. Então, você mencionou inteligência emocional. Certo. Né? Hoje a gente fala que a pessoa que não tiver inteligência emocional, que está entre as 10 do Fórum Mundial de Davos, não vai chegar a lugar nenhum. Pelo menos não vai galgar espaço subindo na empresa. Vai ficar estacionado. Tá? Porque a inteligência emocional nesse mundo que a gente vive, por exemplo, que a gente falava de VUCA, que hoje é o BANI, né? Mas é um mundo extremamente estressante, extremamente competitivo. Se você não tiver equilíbrio das suas emoções, né, no estágio que você se encontra nesse momento, tá? Talvez quando tiver uma oportunidade de uma vaga na empresa, você não vai ser o escolhido. E o pior
é que talvez a empresa não vai comentar com você que você não foi o escolhido porque você não tem uma boa inteligência emocional e que você já está no limite da pressão onde você se encontra, tá ok? Se tiver uma empresa bacana, alguém vai te dizer, falar, olha, né, o Randes, né, foi o escolhido porque o cara tem um equilíbrio de inteligência emocional fantástico, só que para esse cargo precisa até mais, e ele tem, e você não tem. Mas nem todas as empresas fazem isso. Então você precisa partir para o autoconhecimento seu, desenvolver o autoconhecimento. Como é que você está a sua inteligência emocional? Né? Quais são os pilares que envolvem a inteligência emocional? Como é que você está com motivação? Todo mundo pensa que inteligência emocional simplesmente é só você trabalhar sobre pressão, mas um dos pilares da inteligência emocional é motivação. Você tem que ser um cara automotivado. Exato. Né? Okay? E você tem que motivar a sua equipe. Né? Então, o autoconhecimento vai te trazer isso, como é que você tem que se encontrar com relação a todas as soft skills. Comunicação. Como é que você se comunica? Você é claro, as pessoas entendem. Né? E não é só a comunicação verbal, nós estamos falando também da comunicação não verbal. Né? Como é que você desenvolve? Como é que você desenvolve isso? As pessoas te entendem? Eu sempre falo, tá? Se o receptor não te entender, a culpa é sua. Exato. Tá? Você é que não está sabendo fazer chegar a mensagem àquela pessoa. Okay? Não está conseguindo entender como funciona aquela pessoa e que tipo de mensagem, como você vai transmitir. Talvez para o fulano A, a sua transmissão da mensagem seja muito mais tranquila, tá? Mas talvez para o B, não, precisa elaborar um pouquinho mais. Mais ter um pouco, detalhe. mais um detalhe, um pouquinho mais de paciência. Sim. Mas o que acontece no mundo? O automático. A gente acha que o B vai entender a mesma coisa que você transmite para o A. Então você precisa começar a pensar também na sua equipe, no seu desenvolvimento, como que anda a comunicação, a inteligência emocional, a liderança, né? Que também é uma soft skills que você desenvolve. Né? Você é um bom líder? O que caracteriza você ser um bom líder? Você é exemplo para as pessoas à sua volta? Que tipo de exemplo você é? Perfeito. Ok? Ok. E aí, Buzeto, dentro dessas habilidades, como aprimorar, o que você traria aí de insights para nós? Achei bacana o que o Flávio colocou realmente. E uma questão importante aí, que eu percebo também, é essa questão do próprio indivíduo se conhecer, como foi bem colocado. A autopercepção também passa a ser uma competência. Ok. No entanto, mesmo aquele que tenha uma boa consciência de si próprio, ainda assim é muito carregado da própria subjetividade. Então, não é tão seguro. Como a gente obtém, então, esse feedback sobre como nós somos, o que devemos melhorar e tudo mais, né? Algumas empresas percebemos que têm mecanismos já estruturados, uma liderança coach, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual, onde faz uma avaliação de desempenho. Muitas empresas têm esses processos estabelecidos. Perfeito. Algumas têm estabelecidos e funcionando muito bem, outras não, porque não houve um preparo adequado para que haja essa avaliação de desempenho. E algumas nem isso têm. E aí fica aquela questão, como saber? Então, vamos pegar o pior caso. A empresa não tem nada. Ok. Muita gente tem a insegurança de perguntar. Aí, afinal, por quê? Porque eu posso ter uma resposta de que eu não estou indo tão bem. E muita gente se sente insegura de ter essa resposta. Sim. E eu digo a você, não vá por aí. É uma preciosidade quando alguém diz alguma coisa ao teu respeito. O que você poderia melhorar? É um presente que ela está te dando. Sim. Então, o que eu diria assim, liga o radar. Perceba-se nas situações. Perceba o impacto que você causa nas outras pessoas. Perceba como as coisas saem de você, como é que estão chegando, qual é o resultado que você está operando. O Flávio colocou uma coisa muito bem. Se o outro não entendeu o que eu disse, a culpa não necessariamente é do outro, é muito mais minha, porque eu não me sintonizei no canal do outro. Então eu tenho que perceber, se as pessoas não fazem exatamente o que eu estou querendo que elas façam, o que está acontecendo? É importante a gente se reavaliar. E quem consegue se reavaliar e mudar, sai na frente. Porque nem todo mundo tem essa sacada. Muitas vezes as pessoas se escondem. E nesse ambiente competitivo, que o Flávio também citou, as pessoas às vezes tendem a se recolher. Eu não posso mostrar minhas falhas, não posso mostrar minhas deficiências, eu tenho que me proteger, eu tenho que mostrar que eu sou mais, né? Que eu sou a super ou super. Não. Saiba que todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo tem
necessidade de desenvolvimento. Sim. Então, quem é que sai na frente? Quem admite. Né? Quem admite isso e parte para o seu autodesenvolvimento. Então, é muito importante ligar esse radar. Se a gente tem instrumentos de autoavaliação na empresa, excelente. Se não temos, vamos procurar desenvolver isso. Perceba-se nas situações. Qual o impacto que você causa? O que está acontecendo? Isso já vai dar um grande direcionador para você aprimorar. Porque quem se aprimora, isso sim, né? Desenvolve as competências e sai na frente. Sensacional, sensacional aí. Você que está nos acompanhando, e aí, seu radar está ligado? Como que está aí, como que está mapeado, né? O Flávio trouxe aqui bem no início do nosso bate-papo, falando sobre essa questão, né? A virada do ano, né? Dezembro para janeiro, né? Então, geralmente a gente faz aqueles pedidos, né? Ou se não, muitas vezes os objetivos. Não, o ano que vem eu vou fazer aquele curso, eu vou estudar aquela, né? Fazer uma determinada atividade, voltar para academia, sei lá, tantas, né? Desejos, né? E objetivos a gente vai colocando, mas isso está no papel. Né? Geralmente, né, você trouxe um dado fantástico aí, né? 10% de cada 100 pessoas, 10 efetivamente fazem um plano. Agora, dessas que fazem um plano, quantas que... 55%. 55%. Dos 10 que fizerem um plano, 55% vai ter sucesso. Até porque tem variáveis que não dependem só de você. Às vezes o seu plano é um cargo. Tá, mas o cargo não chegou, foi congelado, teve uma crise na empresa, Perfeito. todos os cargos tem as ameaças. Ou uma pessoa que ia se aposentar, não vai mais se aposentar, não tem mais o cargo. Okay. Tá? Então você tem variáveis externas, Sim. que não dependem de você, mas tem as variáveis internas. Agora, é incrível, Randes, assim, a quantidade... eu faço pesquisa em sala de aula, tá? E todo final de ano eu faço. Tá? As pessoas querem chegar lá, tá? Almejam chegar lá, tá? Mas não consegue colocar um plano de carreira ou desenvolver o plano de carreira. Tá? Tem aula que, inclusive, teve gente que abriu da bolsa, uma aluna abriu um Rivotril. Gente, quem quer um Rivotril, por favor? Por quê? Na brincadeira a gente faz. Sim. Eu faço algumas cutucadas na galera. Sim. E faço uma cutucada para você que está nos ouvindo. Tá? Quantos livros você leu nos últimos 12 meses? Posso perguntar 6? Levanta a mão, pensa aí. 5, 4, 3. Antigamente perguntava 6. Levantava a mão 2 ou 3 em sala de aula, com 50 pessoas. Sim. Hoje eu baixei a régua para 3, para ver se pelo menos meia dúzia levantou a mão. Tá? Então, assim, a pessoa muitas vezes estuda, está procurando hard skills, quer chegar lá, mas e qual é o esforço dela para fazer isso? Eu estou pegando o livro como exemplo. Lógico, tá? sim. Pode ser um webinar, pode ser um congresso, assistindo aqui, né? Pode ser um podcast, pode ser um podcast. congresso. Sim. Mas a história me indica o seguinte: quem não lê um livro também não participa muito de webinars. Então a pessoa passa o ano, tá, praticamente se dedicando à empresa. Tá? Quando chega o final do ano, eu pergunto: o que você fez nesse ano para desenvolvimento da sua carreira e para desenvolvimento das suas habilidades? Certo. Aí fica um vazio, porque de fato o ano passou corrido, trabalhou, 10, 11 horas por dia, cumprir metas, mas e a meta pessoal dessa pessoa? Né? E aí quando eu pergunto, quem é que tem visão? Né? Visão, gente, é um objetivo, uma meta estratégica sua. Né? Que engraçado, né? Todo mundo, as empresas têm visão, missão, não é? E valores, sim, que é a sim. cultura, que é o DNA das empresas. Sim. E o DNA da pessoa? Exato. Por que vocês não desenvolvem o seu próprio DNA, a sua missão, a sua visão e os seus valores? Precisa fazer isso. É importante? Por que é importante nas empresas, né, mas a pessoa não desenvolve isso? Tá? Então esse é um convite que eu faço para as pessoas começarem a refletir. O ano está aí, tá? Vai lá comemorar, vai abrir a champanhe, dia 31, passou a primeira semana, pensa na sua carreira, pensa no objetivo estratégico, pensa o que você já tem em termos de hard skills e soft skills, que vai facilitar a sua trajetória, e pensa o que falta. Né? Por exemplo, você quer ser gerente financeiro de uma multinacional. Ok. Se você não tiver inglês, você não vai ser nem de uma empresa grande brasileira. Tá? Então, de repente, você precisa desenvolver esse conhecimento para você poder ser gerente financeiro. Aí eu pergunto para você que está nos ouvindo. Vou pegar o exemplo do inglês. Quantas vezes alguém já começou em inglês e parou? Sim. Quantas vezes começou a desenvolver uma habilidade e larga?
Tá? Então, uma outra dica para vocês, quando vocês fizerem o mapeamento de vocês, não abram muitos ciclos. A gente não consegue fazer muitas transformações ao mesmo tempo. Então, abre 2, 3 ciclos. Começo do ano todo mundo fica entusiasmado, não é, Buzê? Sim, Né? vamos lá. A academia, inglês, né? Vou fazer também, sei lá, mais uma coisa. No fim das Iron Man, contas, né? Que é... Não é? O tempo não dá para a academia, para o inglês, para isso, para tudo. E sabe, Flávio, tem aí um lance interessante que é a autossabotagem, do seguinte sentido. Sim. Eu arrumo alguma coisa para fazer, ficar ocupado. Então, assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, e isso me dá uma sensação de, bom, não sou eu que não quero. As demandas, né? Certo. A minha empresa, eu estou na correria, não consigo. E uma coisa das mais importantes, né, é isso que você está comentando, que a gente criar o tempo, que a gente chama de tempo discricionário. É o criar o nosso tempo. Por que a pessoa talvez não planeje tanto? Né? Não coloca no papel? Porque isso cria compromisso. Perfeito. É um primeiro compromisso. Mas essa é a vantagem, quando você cria Exato. compromisso, Não, é um contrato com você mesmo. E tem mais um coisa importante. Se eu acho que é para valer, eu vou criar esse documento e, entre aspas, vou registrá-lo. Eu mostro para você, mostro para ele, mostro para um monte de gente. Por quê? Porque assim eu tornei público. E o compromisso público é mais difícil de ser quebrado. A pessoa fica com menos jeito, Sim. porque meio que se sente cobrado. Alguém vai perguntar, e aquele plano, como é que ficou? Né? Perfeito. Então, muitas vezes as pessoas fogem disso, porque não querem o compromisso, querem ter a liberdade de, bom, se eu não... Eu tentei, pelo menos, eu não consegui. É como uma pessoa que vai fazer academia e se matricula, mas depois acaba não indo. Né? Então, isso que eu acho que é uma coisa importante, essa questão da autossabotagem. A gente perceber-se que ficar se entulhando de atividades para justificar que não tem tempo de fazer outras coisas é uma autossabotagem. Então a gente tem que criar essa mentalidade 3M. 15% do seu tempo para você se dedicar a alguma coisa para você, um autodesenvolvimento. E aí você cria, né, esse compromisso de se autodesenvolver. E por quê? Porque isso é estratégico, né, Flávio? Isso é estratégico para a pessoa. Ela sabe que ela está se investindo no futuro dela. Ela sabe que ela vai, por aí, ter um caminho para poder adquirir as competências necessárias. Senão vai ficar estagnada. Né? Foi bom que você colocou esse lance da autossabotagem, só voltando quando a gente faz o planejamento por escrito, na verdade você está fazendo um contrato consigo mesmo. E aí você abriu para mostrar para outras pessoas, que eu achei muito legal, vai dizendo, olha, esse aqui é meu compromisso, está tornando público. Aí torna muito mais, como é que eu posso dizer, pesado, vamos dizer assim, potente, né? Potencializando o compromisso com você mesmo. Então, quando eu falo que 55% tem chance de chegar lá, é porque ele assinou um contrato consigo mesmo, é um compromisso consigo mesmo. Aí abrir publicamente para algumas pessoas vai potencializar isso. Tá? Esse lance de você ter esse compromisso com você mesmo, gente, quem explica isso é a neurociência, a psicologia positiva, tá? E a administração. Tá? Não é uma coisa inventada. É um compromisso baseado que cientificamente, você sim. baseado cientificamente. Você escreveu, você colocou. Então vamos correr atrás disso, vamos potencializar o nosso resultado. Legal. Excelente aí essa reflexão, tal da autossabotagem, né? E muito que você colocou também, né, Flávio, a questão dele parar um tempo para si mesmo, né? Quando a gente tem essa oportunidade de fazer as disciplinas mais baseadas em soft skills, né, desenvolvimento de carreira, liderança e tudo mais, eu falo muito para os alunos, cara, esse momento da disciplina é para você. Porque a gente pensa tanto na empresa, pensamos tanto na equipe, pensamos tanto nas outras pessoas, e nós, é o que você falou, vai passando a energia, vai colocando muito para outras pessoas e a gente acaba não olhando para dentro. Então, identificar também, e muitas vezes esse ponto que você trouxe, Buzeto, faz o seguinte, a gente olha, quando a gente falou de soft skills, um monte de gente aqui já nos acompanhando, né? Inclusive, olha, você que está aqui nos assistindo agora, faça o seguinte, curte aqui o nosso podcast,
compartilhe para mais pessoas acompanharem esse momento que nós temos muita coisa bacana ainda para a gente falar aqui. Então compartilhe nas suas redes sociais e comente, deixe aqui o seu comentário, temas que você gostaria também, que a gente pudesse trazer outros convidados, enfim, ou até mesmo explorar aqui dos nossos convidados, para que a gente possa ter aqui alguns outros novos insights vindos de você. Então comente aí que a gente já vai trazendo por aqui para o pessoal que está nos acompanhando e para os nossos aqui também convidados, tá joia? E aí, eu queria só trazer mais um exemplo. Acho que você também participou, Flávio. Nós tivemos na Fundação Getúlio Vargas uma experiência. Foi um projeto de desenvolvimento de competências com os alunos. Na entrada do MBA, nós fazíamos uma sessão de desenvolvimento usando ferramentas do coaching para que ele pudesse trazer um desenvolvimento de uma área que ele gostaria. Né? Perguntávamos, né, Flávio? Isso mesmo. Daqui a um ano, como é que você se vê? E a partir daí traçávamos, né? Descobrimos aqui um desejo, né, do indivíduo e fazíamos com ele saímos daquela sessão com um plano de ação. Veja que é importante, eram uma hora, né, 1h30, Isso mesmo. Né, Flávio? Isso mesmo. E a pessoa já rascunhávamos ali um plano de ação muito simples, o que você vai fazer, como você vai fazer e o prazo para essas atividades acontecerem. Fazíamos uma série de atividades, pensávamos no plano B, caso dê certo, o que acontece, perfeito, né? Aquelas variáveis externas. Os imponderáveis, às vezes, né? E depois de uns 2 meses, nós tínhamos esse acompanhamento. Grande parte desses alunos já tinha alcançado aquele objetivo em 2 meses. Alguns estavam a caminho. Mas o importante é no final, né, Flávio? No final, o que a gente recebia. E eram depoimentos fantásticos, emocionantes até, de gente que dizia: professor, mudou minha vida, eu estava travado, eu estava não conseguindo uma saída e de repente, né, surgiu. Eu digo assim, o processo todo do coaching é bacana, sim, mas, Flávio, acho que não sei se você concorda, o mais importante foi ter colocado no papel o que, como e quando. O importante foi colocado nisso e também foi um primeiro momento que aqueles alunos tiveram de pensar um pouquinho sobre si mesmo. Tipo, vamos pensar sobre esse tema? Né? Então, por isso que teve sucesso do pessoal pensar, bom, onde eu quero chegar, como você colocou, no final de um ano? E colocar no papel. Né? E muitos não estavam pensando sobre isso. Né? Isso é muito legal. E essas ferramentas, né, corroboram para que a gente possa ter uma sustentação dentro da nossa... Bom, a gente fez isso lá atrás e a gente continua realizando, né, dentro das nossas atividades profissionais, para os novos objetivos que a gente também deseja alcançar. Enfim, aquilo que a gente fala para as pessoas que estão à nossa volta, nós utilizamos também. Nós experimentamos dessas ferramentas. Então a gente está falando aqui, pessoal, com propriedade. E falar aqui, né, aproveitando já esse momento que eu instiguei a galera para comentar, chegou já aqui alguns comentários e o nosso produtor aqui, o Rock, ele selecionou um para que nos ajude a refletir. Obrigado, Amanda Cristina Vizelli, ela traz aqui um comentário que diz o seguinte, e eu deixo aqui para a mesa: como identificar falhas pessoais de soft skills? Boa, hein? Boa! Vamos comer um pão de queijo para pensar um pouquinho nessa resposta? É bem ampla, né? É bem ampla, mas o que poderia ser aí um balizador, né? Como se chama ela? É a Amanda Cristina Vizelli. Obrigado, Amanda. Amanda, vamos pegar o exemplo que nós já colocamos aqui de inteligência emocional. Você se irrita com facilidade? Quanto tempo você leva para voltar para um estado normal depois que você se irritou? Ou seja, você ficou brava com uma situação, você ficou irritada. Você demora horas ou você demora dias? Ou questões de minutos. Ou questão de minutos. Eu digo isso porque tem gente que administra tão bem essa questão, sai de uma reunião que foi super tensa e saiu da porta, vida que segue, normal. E tem gente que não consegue. Né? Leva para casa. Leva para casa, não dorme. Isso é terrível. Tá? Então você precisa prestar atenção um pouco mais nas suas atitudes e nas consequências que ela produzem. Então, estou dando um exemplo de inteligência emocional. Tá? Como é que você lidar com isso? Tá, ok? O que mais a gente poderia colocar para ela? Gerenciamento de pessoas, liderança. Nós colocamos aqui. O grande lance do gerenciamento das pessoas, da liderança, é você ser um exemplo para as pessoas.
Você tem sido um exemplo às pessoas, as pessoas te admiram como uma liderança, as suas atitudes, aquilo que você coloca em prática, tá? Realmente te coloca você num pedestal de liderança, em questão de ética. A gente fala muito de ética, a gente fala muito de algumas coisas, aponta muito o dedo lá para Brasília, né? Sim. Okay? Mas e a gente? Estamos sendo éticos? Vou dar um exemplo assim, facinho para vocês, né? Aqui em São Paulo, todo mundo sabe que há 4 anos, se você for no shopping center e parar numa vaga de deficiente, de idoso, de gestante, tem multa. Há 4 anos atrás, sem a multa, você não encontrava nenhuma vaga. Tudo lotado. Não era de Disponível. Deficiente, não era de gestante e não era de idoso. Ok. Okay? Hoje está cheio de vaga. Então, quantas pessoas que reclamam, ok? De Brasília, de um monte de coisa, sim. mas na hora de parar numa vaga errada, parava numa vaga errada. E, Buzeto, e essa autopercepção que você trouxe anteriormente aqui nesse bate-papo, né? Ela consegue identificar também essas falhas? Nós temos que aliar uma coisa importante que o Flávio falou, dessa questão da inteligência emocional, nessa autopercepção, que é, nós sabemos distinguir também o que é nosso e o que é do outro. Né? Ótimo. Então, muitas vezes, uma agressão, vamos dizer assim, verbal, ou um ataque que a gente receba, pode não ser nada conosco, o que a gente fez. Mas é um problema do outro. Né? Ele está irritado, ele está com um problema em casa, ele está querendo tirar a culpa de si próprio e atribuir a alguém. E é importante a gente saber distinguir isso, porque a maneira como a gente percebe qual é a causa, vem a solução. Né? Perfeito. Então, saber distinguir o que fui eu que provoquei, eu que falhei realmente, eu que tive um deslize, ou que não foi, o outro que está colocando. Então, isso realmente, vamos reforçar para a Amanda essa questão dessa autopercepção. Perfeito. Né? E quando a empresa não tem mecanismos, né, próprios de avaliação, que ela saiba se autoavaliar. Por isso é muito importante contato com outras pessoas, não se fechar. Né? Ela também pode usar uma ferramenta que é muito usual, a avaliação 360 graus. Pegar o grupo dela, ok? Sim. Como que ela vê o grupo, mas como é que o grupo vê ela? Sim, A principalmente. pessoa pode achar que está nadando de braçada, está mandando bem pra caramba. Sim. Né? Tem um clima super bom, mas será que tem um clima super bom? Será que todo mundo concorda com isso? Então, uma ferramenta muito simples, que é uma avaliação 360, que as pessoas vão fazer a respeito dela, e ela vai receber feedback, ok? Que o sujeito... É simples fazer isso. A pessoa pode pensar que está abafando, né? Isso. Eu estou tendo sucesso, tá. sou o máximo, e não está. Por isso que é importante se desvencilhar dessa insegurança de querer ser o máximo, querer estar no topo, achar que tem a obrigação de... Sim. E ser mais humilde, né? É uma grande virtude, a humildade. Sim, porque estamos em processo de aprendizado constante. todo mundo. Então, a pessoa que tem essa humildade, não subserviência, a gente sempre destaca, né? Não é abaixar a cabeça para qualquer coisa, Sim. mas saber que temos limitações. Então, ir ao encontro dos outros, fazer como o Flávio bem comentou, e obter esses feedbacks também. É Perfeito. importante o contato com as outras pessoas. Muitas vezes as pessoas têm contato superficial, mas não é isso que a gente está falando. É aquele contato mais íntimo, né? Realmente mais próximo, dizendo realmente as questões e se atenda a fatos principalmente, né? Perfeito. Não somente sentimentos, mas fatos, o que efetivamente se faz e o que causa aquilo. Excelente. E uma coisa bem interessante que a gente pode também trazer aqui nessa reflexão, como identificar essas falhas, o bom líder também é um bom liderado, né? Ele pode observar como que, né, eu estou sendo, Sem dúvida. Eu estou sendo como liderado do meu líder, né? Direto. Eu estou fazendo esse efeito cascata, né? Estou ajudando os outros também. Sou ajudado pelo meu líder, mas eu estou ajudando os meus liderados. Né? Então, está tendo essa sinergia e a gente começa a identificar essa integração. Você trouxe o Seligman, né? Trazendo aqui a visão de psicologia positiva, e a gente faz essa integração com o ambiente profissional com o ambiente de vida. Eu até trago aqui a frase que a gente tem aqui nos nossos murais, que diz o seguinte: business as a lifestyle, ou seja, negócio como um estilo de vida. Isso é muito interessante. Como que a gente, né, a nossa carreira pode ser o nosso estilo de vida, né? E aí, dentro dessa situação, fazer com que, né, poxa, eu não preciso esperar a aposentadoria para fazer o que eu gosto.
A gente tomou decisões nas nossas vidas. E hoje né? é muito mais fácil. E a gente está isso. fazendo, a gente teve lá atrás, né, momentos, falou assim, agora é o jump, né? Eu costumo dizer, agora é a virada de chave, fazer uma transição de carreira. Nós fizemos lá atrás. Por quê? A gente viu, identificou o nosso propósito, fizemos todas essas ferramentas que a gente está trazendo aqui, falou, isso aqui que eu faço é muito bom, é bacana, gera fruto, mas eu posso fazer algo que gera fruto melhor ainda, porque está mais ligado àquilo que a gente quer deixar como legado, né? E como fazer essa junção, então, na carreira, a qualidade, aquilo que ele gosta de fazer com a sua profissão? Isso é uma coisa legal que você está colocando, porque hoje é muito mais fácil você dar essa virada de chave do que a minha geração, ok? Você fazer uma transição de carreira, até porque transição de carreira tinha tempo contado. Vai mudar de carreira com 30, 35 anos de idade e começar de novo numa outra área onde você não atuava. Hoje o mercado aceita isso com muito mais naturalidade do que há 20, 30 anos atrás. Então é uma vantagem muito grande para essa geração, tá? Fazer essa mudança de chave. Tá? Eu recentemente tive uma coach, ela trabalha na área financeira, okay? Ela quis fazer uma mudança de chave para outra área. Ela não gostava da área financeira, não estava feliz na área financeira. Ela tinha pouco mais que 30 anos de idade. Tá? E ela decidiu fazer essa mudança de chave. Tá? Então, hoje em dia, o mercado está aberto para isso, entende isso. Tá? Esqueci qual foi a tua pergunta mesmo? E aí a integração, né? Fazer aquilo que gosta com a carreira. Aquilo que gosta, o legado. Gente, Buzeto, legado é missão de vida, gente. Né? Tem uma frase que é dita o seguinte: se você não tem a missão de vida, já tem uma, encontrar qual é a sua missão de vida. Tá? Porque a missão de vida está ligada a propósito, gente. E as estatísticas nos dizem o seguinte: as pessoas que têm uma missão de vida, um legado, como o Hans colocou, tá? Elas são muito mais motivadas a alcançarem seus objetivos do que as pessoas que não têm. Tá? Essa missão de vida, não sei se vocês concordam, ela pode acontecer com, sei lá, dar um start com 20 anos de idade, com 30, com 35, com 40. Mas, honestamente, para que esperar 40, 45 anos de idade? Ou até na aposentadoria. Ou até na aposentadoria, se você pode, de repente, dar um starter agora da tua missão de vida, do teu propósito. Para quem não entendeu ainda, quando o Hans falou em legado, Buzeto, a gente está falando o seguinte: como que você quer ser lembrado, tá, se hoje não estiver aqui entre a gente? Sim. Qual é o seu legado? Não seria por aí? Sim. O que você deixa como sua marca? Como é que você quer ser lembrado? Né? O que impactou positivamente na vida das pessoas Isso. que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado? Seja a sua família, seja seus amigos, seja o mundo profissional. Começa no ciclo, né? O ciclo menor, né? E aí? Sim. Eu vejo, dentro do que o Flávio está colocando muito bem, tem um autor que é o Stephen Covey, que fala no seu livro das 7 habilidades, né, de pessoas eficazes, sobre centros de atenção ou de foco. Então, muitas vezes a pessoa coloca o foco no dinheiro, coloca o foco no trabalho, coloca foco em áreas muito externas, muito fora, e não tem um equilíbrio em geral. Não sabe muitas vezes também, né? Pela sua criação, decidiu optar. Sim. E pode estar até tendo algum sucesso, como essa Culti que você falou. Pode estar tendo sucesso numa certa área, financeiro, por exemplo, mas não está tendo sucesso nas outras áreas da vida. E depois de um tempo não aguenta mais, se quer mudar. O que eu posso dizer, até uma dica para o pessoal que está aqui, né, nos assistindo e ouvindo, você pode procurar na internet uma ferramenta chamada âncoras de carreira. Okay. Âncora de carreira. Hoje encontra-se, né, Flávio? Sim, é um instrumento do coach, do mentoring, mas que a gente encontra com facilidade na internet. E é facinho de fazer e facinho de interpretar, porque até vem a interpretação ali. O que eu diria? Faz essa ferramenta e faz uma avaliação. Bom, no meu contexto de trabalho atual, em relação ao que a ferramenta está me dizendo, eu estou alinhado com isso? Uhum. Né? Se eu estou alinhado, então a minha tendência é ter uma satisfação nessa área. Pode acontecer um probleminha aqui, outro ali, uma questão dessa empresa que eu estou, não é uma questão de problema de carreira. Eu estou a caminho de cumprir minha missão, como o Flávio colocou também muito bem. Agora, se houver uma dissonância, quer dizer, o que aquele instrumento está apontando, que fui eu que o preenchi com as preferências que eu tenho, nos contextos de trabalho,
e o contexto de trabalho que eu estou vivenciando é diferente, então é melhor que eu repense isso enquanto há tempo. Exato. Enquanto há energia, né? E isso hoje, como o Flávio colocou muito bem, é muito mais fácil. Épocas anteriores, até pode dizer do meu início de carreira, para quem tinha condição, né? Eu teria que ser engenheiro, médico ou advogado. O professor, né? Tinha o professor também. O professor, na minha época, já não era todo o ideal de vida. Doutor, engenheiro e advogado. Né? E é difícil você escapar disso aí. Agora, muita gente não tinha essa condição. Então eu vou arrumar um emprego. Né? Eu lembro que até tinha um programa de TV que o apresentador e a produção dele arrumava emprego para as pessoas. Né? Arrumamos um emprego de porteiro ali, arrumamos um emprego de... E a pessoa ficava feliz porque ia ter a sobrevivência, né? Ia ganhar o salário. Mas sabe que hoje é muito mais que isso. A gente sabe que não é suficiente para a pessoa. A necessidade dela é outra. Então, felizmente, como o Flávio colocou, hoje as oportunidades são muito maiores. A internet permite que pessoas de classes sociais diferentes, inclusive, tenham acesso a diferentes profissões. Está muito mais aberto hoje em dia. Então, é importante a gente... Aliás, assim, nossa vocação, nossa aptidão, com o nosso contexto de trabalho. A ferramenta âncora de carreira pode ser um instrumento nesse sentido. Mas o importante realmente é, como o Flávio também está colocando, a própria pessoa tem essa sensação, não se apegar somente ao resultado financeiro. Né? Ele é decorrência, e eu posso dizer, eu demorei para aprender, eu fiquei um tempo meio iludido com isso. Sim. Pensei que buscar um resultado financeiro era o mais importante, mas ele é consequência. Exato. Né? Então, o importante é você pensar realmente, o que eu faço, o que eu desenvolvo, serve a outras pessoas, porque ninguém trabalha para si, né? Ele trabalha para o outro, e as árvores não... as flores não exalam perfume para si próprias, né? Mas é para chamar a abelhinha, né? Por exemplo. Então, o que eu posso prestar de serviço a outras pessoas e que também me satisfaça, e a gente encontrando esse caminho, haverá felicidade, né? É mais próximo da felicidade. Excelente. A dica fica aí, então, você que está nos acompanhando, né? Âncora de carreira, e além de todos os insights aqui que a gente está trazendo, e é importante ver o seguinte, né? As pessoas muitas vezes são muito autopiedosas, né? Eu não consegui mudar na minha carreira porque eu não conhecia, eu não sabia, eu estava limitado, eu não tinha condição de estudar tal. Gente, olha só quanto conteúdo altamente relevante vocês estão trazendo aqui no nosso podcast. Não, e está tudo na internet. Está tudo na internet, tem vários outros podcasts que vêm com conteúdos, enfim, tem acesso, né? O acesso com a tecnologia teve essa possibilidade dessas mudanças, da pessoa se direcionar. Muitas vezes ela não muda porque efetivamente não quer. E também pela questão do tempo. Tá? Eles sempre falam que não tem tempo. Então, sim, já que o Buzetto colocou a âncora de carreira, vai uma dica. Tem também na internet, tá? Vocês vão encontrar a tríade do tempo. Faz a tríade do tempo. Sim. Tá? Vocês vão ver que vocês não estão usando bem o tempo de vocês. A tríade do tempo vai te dar 3 resultados. Como é que você usa o teu tempo em questões urgentes, importantes e circunstanciais. Tá? E eu digo para vocês, eu aplico em sala de aula aí, o urgente e o circunstancial dão por volta os dois juntos de 70%. Quando na verdade o importante é 70%. Que seria o que mais seria relevante. Você pode ter um urgente, um pico de urgente por uma semana, 2 semanas, um mês, um projeto louco, mas não pode ser o ano inteiro assim. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta, tá? Então, assim, eu tive até uma experiência em sala de aula, né? De uma pessoa que deu um circunstancial muito elevado, e aí eu falei, bom, mas e aí? Vocês não leem livros, vocês não fazem isso, mas tá bom. Quantas horas de Netflix ficam por ano? Né? Como assim, prof? Né? Não posso assistir Netflix? Pode, eu assisto Netflix. Muitas vezes eu chego da aula 00:30, eu coloco lá um capítulo e assisto Netflix. Mas se você vai ficar assistindo 54 finais de semana de Netflix e você vem falar em aula que você não tem tempo para ler um livro, para assistir um podcast, um webinar ou participar de um congresso, seu autodesenvolvimento, não está sendo congruente com o seu autodesenvolvimento que você busca. Exato. Aí vem um silêncio. Exatamente. Dizendo.
Questão de escolha. Questão né? de escolha. Escolheu. Questão de escolha. Não, o aluno ficou em silêncio. E aqui, né, sim, a gente sim. está trazendo o seguinte, né, independentemente da posição que esse profissional ocupa dentro de uma organização, você falou, né, do P ao P, né, do porteiro ao presidente, todos são importantes dentro da organização, cada um, o que muda é grau de responsabilidade. Né? E aí que está o grande negócio. O porteiro ele pode ter sucesso na sua formação, a copeira pode ter sucesso na sua profissão, depende daquilo que ela tem de competência, de capacidade, e ela sente bem fazendo. Agora, se algo que está chacoalhando não está contente, aí vem a questão, né, do estilo de vida sendo do negócio. Vai buscar conhecimento. Se eu não estou satisfeito onde eu estou, não é reclamar, minha empresa não é boa, meu líder não é bom, minha equipe não é boa. Mas e eu? Né? O que eu estou fazendo para sair daquele status quo, dar os próximos passos para mudar aquela situação que eu não estou contente? Aí eu já trago aqui uma pergunta. Obrigado aqui, o Ari Egídio. Ele fala o seguinte, né? O que fazer quando o ambiente é positivo? A gente ama o que faz, mas tem uma liderança tóxica. Pede demissão. E aí, gente? Bom, primeiro é o seguinte, vamos lá. Liderança tóxica. Será que o líder sabe que é tóxico? Será que alguém chegou para ele, chegou junto e explicou? Né? Então tem muito isso. Sim. Ninguém chega junto da pessoa para dizer que não está sendo legal. Vamos supor que não tem aquela estrutura que o Buzeto comentou aqui. Não tem a autoavaliação, 360, nada. Não tem a estrutura, não tem nada. De fato, ele não é um líder que não... Né? Mas será que ele tem consciência disso? Será que chegaram já para ele e falou, olha, tua postura não foi legal, o que você colocou ali não está sendo bom, a equipe não está gostando? Ou será que a equipe também não está fazendo, a comunicação não está chegando? Né? E hoje tem uma vantagem muito legal dessa geração, que é a comunicação assertiva, que você pode chegar, entre aspas, a alguma pessoa e abertamente falar aquilo que sente. Né? A minha geração não podia fazer isso numa empresa há 30 anos atrás. Você não tinha essa liberdade de chegar numa liderança e dizer que não concorda. Né? É o famoso manda... Quem pode e obedece quem tem juízo. Então a primeira coisa, se tem uma liderança tóxica, é vamos fazer ele conhecer que realmente não está sendo legal. Talvez ele nem saiba que as atitudes dele não estão sendo legal. Esse seria um ponto. O que você acha, Buzeto? Eu vejo as pessoas se colocando às vezes em extremos, né? Eu não posso porque não deixam. E eu também não faço. Aí se coloca nessa situação, ou de submissão, ou de rebeldia, né? E explode, de repente, joga para o alto, aquela coisa toda. E o Flávio está colocando muito bem isso. Para se chegar a atitudes últimas, para não falar extremas, mas últimas, eu tenho alguns passos antes. Eu tenho situações intermediárias, né? Então, a primeira coisa realmente é essa, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que o líder tem que saber tudo, tem que ser o máximo, eu tenho que aprender com ele. Ótimo, eu também acho que essa é a situação ideal. Mas quando a gente não tem o ideal, o que a gente faz? Né? A gente abandona, lamenta, murmura, o que é, né, pior ainda, fica só falando com o coleguinha do lado e realimentando aquele clima. Justificativos, eu não fiz porque eu fui. Fica realimentando aquele clima, né? Então acho pertinente sim que se chegue num momento adequado e comente com a pessoa. Entender o líder também, que ele é uma pessoa, né? Ele é um ser humano também. Alguns parecem que não são, mas são. temos que saber isso. Eles são. E tentar realmente ter essa conversa e diálogo, que muitas vezes pode mudar. Eu vi casos assim. Eu vi uma liderança interessante, que eu ministrava curso numa empresa e eu sempre fiz questão que o líder abrisse o curso. Sim. Então ele veio, abriu o curso e falava assim, aqui não é pavilhão 9, né? Lembrando do Carandiru, aqui em São Paulo, que era uma penitenciária, foi implodida, né, depois. Sim. Mas ele fazia referência dizendo que a empresa não é uma prisão. Se ele não estava satisfeito, que fosse embora. Ele abriu o curso, curso de desenvolvimento. Mas aí, por que ele fazia isso? Porque ele aprendeu que ser líder era desse jeito, tinha que ser autoritário, não podia dar brecha para as pessoas e tal. Ele tinha essa crença. Mas não era ele, não tinha. O que aconteceu? Ele foi fazer um MBA. Aí começou a ouvir professores,
colegas de outras empresas, começou a ver um outro clima e começou, puxa, então deixa eu tentar fazer diferente. Perfeito. Então, alguns cursos depois, né, porque eu fiquei um bom tempo nessa empresa, prestando serviço, ele já vinha abrir, olha, vocês vêm com a mochilinha vazia. Já mudou. Agora vocês vão encher a sua mochilinha de conhecimento nesse curso. Ainda muito simplório, assim, uma situação ainda, mas olha a mudança. Olha a mudança, né? E passado algum tempo, ele assumiu uma gerência de uma indústria, né, noutra região do país, inclusive, e teve resultados fantásticos. Enquanto num setor no interior, ele precisou ser escoltado pela polícia para sair da fábrica porque as pessoas estavam fazendo greve e queriam pegar ele. Nessa outra unidade, tempos depois, ele já era um dos melhores gestores, tido como melhor gestor, melhor clima. Sim. Então eu vejo assim, né, o Flávio colocou bem, rotular a pessoa, né, de problemática não é o melhor, não é o primeiro caminho, não é a última solução. Existe, às vezes, que a pessoa possa ter oportunidades, uma conversa como essa, às vezes. Sim. Eu tive a oportunidade também, Flávio, de um diretor que ele era extremamente autoritário, queria saber de tudo, ia contra a própria política da empresa, de um trânsito mais livre dos funcionários. Ele colocava uma barreira na portaria, não entrava se ele não tivesse sido comunicado antes, seja quem fosse. E a gente percebeu que o quê? Era uma insegurança. Comando e controle total. Total, porque no passado ele teve um revertério, ele teve um insucesso na carreira por não ter tido uma informação. Então o que aconteceu? Traumatizou. Certo. E ele passou a ser um diretor tóxico. Porque teve esse problema. Um trauma que ele teve e acabou mudando a postura. Não teve a consciência de que isso trouxe mais prejuízo ainda a toda a empresa. E quando ele saiu dessa posição e veio uma pessoa com uma mentalidade toda diferente, foi como se tirasse o peso, né, das costas de toda aquela unidade. Então, realmente, sim, é um caminho. Agora, vamos pensar o seguinte. Teve a conversa, teve o bate-papo, ele continua tóxico. Teve envolvimento do RH, ele continua tóxico. Aí, como todo relacionamento tóxico, a gente não deve continuar. Exato. Aí tem que tomar uma decisão. E aí, muitas vezes, exatamente, a empresa acaba tendo aquela posição, né? Mas ele gera resultado. Isso. Deixa ele aí. Mas até quando ele vai gerar aquele resultado? Né? É um pseudo-resultado. Né? Sim, que ele poderia vai atingir muito mais se não tivesse daquela postura. Porque ninguém muda ninguém. A pessoa que muda, né? A gente está falando muito aqui dessas competências. Eu não quero fazer ninguém. Posso ganhar uma Ferrari. A Ferrari é carro de luxo. Eu não vou ficar motivado porque eu não estou querendo fazer aquilo acontecer de forma diferente. Né? E isso vai afetar a equipe, porque a equipe não vai ter a mesma entrega. Vai fazer aquilo que é vamos dizer assim, o mínimo necessário para continuar no trabalho, mas não tem motivação porque o clima não está bom. Então, sim, a gente tem que pensar também hoje o seguinte, a gente tem nas empresas 3 gerações trabalhando. E a 4ª geração, Z, chegando aí também no mercado de trabalho. Então, você pega uma geração, como o Buzetto colocou, de pessoas que têm a cultura, né, da chefia, entre aspas. Então, as empresas precisam ajudar a pessoa a entender que aquela cultura não vale mais. Tá? Precisam ajudar, tem que ter programas, tem que ter treinamento para fazer isso. Agora, você fez tudo isso, né? A empresa deu apoio e a pessoa não mudou e continua tóxica, aí tem que se tomar uma decisão. Okay? Mesmo correndo o risco, como você colocou, Hans, mas ele entrega. Né? Ou, né, como a gente ouve por aí em algumas empresas, mas ele tem 30, 40 anos de trabalho aqui com a gente. Okay? Mas precisa encontrar uma saída, porque isso vai desmotivar a equipe. E, gente, hoje a gente sabe muito bem que as pessoas, para sair de um emprego, saem rapidinho. Exatamente. A equipe, hoje em dia, a pessoa, se não é motivada, 2 anos fica na empresa. Se ela não entender que ela tem, como que eu posso dizer, desafios dentro da empresa, o talento sai. Exatamente. A pessoa talentosa sai. Tá? E uma dica legal para vocês que estão nos ouvindo, gente. Tá? O mercado tem vaga para talento. Tá? Okay? As empresas estão procurando pessoas talentosas e se vocês contratam pessoas, vocês estão vendo qual é a dificuldade.
em qualquer ramo, em qualquer circunstância. Está muito difícil encontrar pessoas assim, não vou nem dizer talentosas, tá? Pessoas realmente engajadas. Só para deixar um exemplo, né? Quando esse líder tóxico é o presidente. Eu vivi isso. Numa jornada profissional, só que como assessor desse presidente, era o braço direito dele, e era uma pessoa assim, irado mesmo. Ele era de quebrar porta, jogar cadeira, sabe? Umas coisas assim bem fisicamente, né? Muito brutal, xingava todo mundo. E aí, né, dentro de umas oportunidades, à medida que fui, né, caminhando ali, vendo aquelas, né, inconsistências emocionais dele, eu fui colocando, olha, tá, as pessoas tinham lá na empresa 20 anos, já trabalhando há muito tempo, umas não conversavam com a outra, porque é reflexo desse presidente. Criou atrito. Mas ele sabia que ele era tóxico? Sabia. E ele queria mudar, mas não conseguia mudar. Okay. Queria mudar, mas não conseguia mudar. Mas não procurava nada para mudar também, tá? Tipo assim, né? Ia para alguns caminhos, algumas tentativas, mas nada de uma forma muito coletiva. Porque não adiantava ele mudar, a empresa tinha que mudar. E aí a gente foi conversando, né? Surgiu, entre outros diretores também, que a gente tinha uma mesma visão de fazer uma transformação de mindset lá. E a gente iniciou com a espiritualidade corporativa. Foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer o tema de espiritualidade e fizemos o ano inteiro, chamamos, né, um pastor, inclusive, para falar sobre espiritualidade dentro da empresa. Então ele trouxe, né, não a religiosidade, isso é bom a gente identificar, né? A espiritualidade é o bem-estar social do indivíduo naquele ambiente de trabalho e ele fazer a reciprocidade, não só mais para ele, mas para o bem comum, né? E ali, ao longo daqueles workshops, um por mês, toda a liderança, as pessoas foram entendendo essa mudança da transformação, né, de uma empresa efetivamente humana, né? E lá na festa de final de ano, essa que acontece agora em dezembro e tudo mais, aqueles que tinham 12, 15 anos trabalhando juntos e não se falavam, assim, extremamente necessário, e-mail e tal, começaram a dar risada juntos, sentar na mesma mesa, confraternizando. Então, quer dizer, é uma transformação também, né, de dentro para fora, que muitas vezes só, né, a questão, ele tem que mudar, mas a empresa precisa organizar, por isso que a gente tem programas, academia de liderança, programas, né, desenvolvimento de líderes, enfim, o próprio... Mas aí a empresa quis a mudança. Exato. E ele, como CEO, também viu a necessidade da mudança. Exatamente. Aí integrou. Aí foi o melhor dos mundos, né? Foi o melhor dos mundos. Mas nem sempre isso acaba sendo possível e aí tem que fazer esses ajustes que vocês trouxeram muito bem, né? A gente tá quase chegando ao finalzinho, gente. Bate-papo bom é assim, né? Passa rápido, mas dá conta, Eu né? queria dar uma dica, Vamos lá. Pegando uma coisa que o Flávio comentou agora há pouco, do mercado, né, Flávio? O mercado de trabalho ser pujante, né? De fato, sim, né? E essas pessoas não sabem as oportunidades porque procuram no local errado, né? Sim. Procuram em meios que são... não tem essas especificidades. Certo. Recentemente, participei de um webinar onde se falou do mercado do agronegócio. E o tema foi justamente empregabilidade e carreira no agronegócio. E é interessante porque nesse webinar participou também na mesa uma pessoa especialista em recrutamento nesse mercado. Certo. E ele trouxe informações que eu também não tinha a menor noção, né? Como o mercado do agronegócio, o mercado de trabalho, né, no agronegócio, está extremamente demandante. Há carência de profissionais. Não necessariamente ligado à veterinária ou agricultura, não necessariamente isso, mas em gestão. Então, pessoas da área financeira, área de logística, área técnica de informática, enfim. Área comercial. Tudo. E agora, não são vagas muito divulgadas, né, pelos meios mais convencionais. Então fica a dica para quem está aqui nos acompanhando, que é um mercado que, olha, alguns salários chegam a ser 3 vezes maiores do que a média do setor industrial, por exemplo. Tá? Salários muito aumentados, né? Muito alavancados e grandes oportunidades, inclusive também de intercâmbio internacional. Né? O agronegócio brasileiro ele é uma potência mundial e tem muita carência de profissionais. Então, assim, né? Como você bem colocou, Flávio,
A pessoa que tem a competência, ela se estabelece. Exato. Não, Ela não pode se acomodar. E aí, pegando um gancho do que você falou, as pessoas também têm que estar ligadas o que está acontecendo com o mercado. E a pergunta que eu deixo é: tua profissão vai existir daqui 5 anos? Ou será que vai ter algo melhor para você fazer? Para onde está indo o mercado? Sim. Né? Imagina quanto que deve, eu não sei, imagina quanto deve ganhar lá no agronegócio, né, o carinha que fica lá com o drone, pilotando o drone, vendo se tem bicho. Está assim né? mesmo agora. Deve também. Está Deve assim ganhando mesmo, muito as bem, máquinas porque foram os primeiros. automatizadas. Sim. Então, essa dica, assim, para a gente poder ficar ligado, o que está acontecendo no mercado à nossa volta? Né? O que está vindo para a gente? Quais são as profissões do futuro e aonde há carência? Aí também tem oportunidade para o crescimento. Só que a gente tem que estar ligado, o que está acontecendo com o mercado. Né? O sair da bolha, né, Flávio? Eu vou fazer um termo da moda, né? O sair da bolha. A gente às vezes só olha para o lado e pensa que as coisas são somente aquilo que está à nossa volta, e não. Vai um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, você vai descobrir que tem outros universos aí. Né? Em novembro agora, inclusive vocês trazendo aí, teve o 20º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos, né? O PMI trouxe aqui em São Paulo, e numa das palestras lá que eu estava acompanhando, falando sobre a internet das coisas, e trouxeram a questão do profissional, a carência do profissional da área de tecnologia, e colocaram o seguinte: a cada ano vão ser 100 mil vagas abertas. Estão projetando até nos próximos 4 anos 500 mil vagas abertas de profissional da área de tecnologia. Mas aí os diretores, falando com CEOs de diversas empresas, Ericsson inclusive, enfim, multinacionais, falando o seguinte: a gente não quer esse profissional que tecnicamente é um bom desenvolvedor, programador, tal. Porque isso aí ele faz um curso, ele aprende. Isso. O que a gente quer é que esse profissional ele saiba falar com o time, a comunicação, que ele tenha, mesmo que ele não seja o líder, mas ele tenha uma gestão naquela equipe, um squad, que a gente fala isso muito nos métodos ágeis, para desenvolver um determinado etapa de um projeto, ele saiba conduzir as tarefas daquele time, enfim, colocou, né, a próprio protagonismo dentro daquilo que ele pode fazer de melhor, daquilo que ele já está fazendo, onde que ele vai buscar outra informação para compor, e trouxe exatamente essas soft skills. E aí, fechando esse nosso momento fantástico aqui de bate-papo, qual mensagem vocês poderiam deixar para as pessoas que estão nos acompanhando aí? Faça o seu plano de ação para 2023, por escrito, o que, como, quando, e publique para as pessoas mais próximas de você para ganhar potencialização. Muito bem. É importante, muito importante. O que eu poderia dizer? Né? Realmente, procure se desenvolver em alguma coisa. Né? Pode fazer aquele teste de âncora de carreira, né, que vai dar uma boa pista. E procure encontrar realmente alguma coisa que você tenha afinidade, porque esse é um primeiro caminho para o sucesso. Desenvolva as competências necessárias. O Flávio deu uma boa dica interessante, importante hoje em dia, né, para as gerações que estão aí ingressando no mercado, que é o inglês. E há muitas opções de estudo de inglês. Temos diversas opções, desde escolas até na internet mesmo, temos professores. Uma dica, que posso dar também essa dica. Eu tive uma aluna que conhecia muito inglês e fez um grupo de estudos com os outros colegas que precisavam aprender. Então fizeram coisa de 1h30 aos domingos. Certo. Em 1 ano, esse grupo se tornou fluente, para ter uma ideia. Né? Por quê? Porque era um grupo pequeno, uma pessoa, né, que conhecia, com bom conhecimento, tinha boa afinidade, o pessoal comprometido. Então, não precisa despender um volume de dinheiro, vamos dizer assim, não necessariamente. Já começa a alavancar, né, a carreira também por esse caminho, que hoje é um fator limitante para muitas carreiras. Né? Perfeitamente. Inclusive, no nosso podcast do mês passado, nós trouxemos aqui a Teacher Tereza, diretora e co-founder da metodologia NELF, da The Immersion House. Então fica a dica aí, grandes parceiros nossos também aqui, e onde eu tive essa oportunidade de ter essa fluência no idioma. Então fica a dica aí para você que está nos acompanhando. E fechando aqui, então, a minha mensagem, aqui em termos do nosso bate-papo, pesquisa aponta que nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta.
Então, que a gente possa buscar pessoas boas, como nós temos aqui, né? Pessoas de caráter altamente, né, positivo aqui, que vão nos agregando cada vez mais e a gente vai aumentando as nossas competências. Busque pessoas ao seu volta de bom caráter, que possam te ajudar, que possam realmente estar com você nos momentos alegres, naqueles momentos que não vão estar tão fáceis assim, mas que te ajudam, que te suportam, que te apoiam e que também você apoia essas pessoas quando elas precisarem. E a gente está chegando nesse momento, né, de final de ano, um momento mais aberto também às reconciliações, né, aquilo que, né, pessoas que você não fala há tanto tempo. Aproveite esse momento natalino, esse momento de festivo que nós temos, que as pessoas estão mais dóceis, se abre também para o perdão. Guardar rancor, isso faz um grande mal e muitas pesquisas apontam na medicina que a grande causa de câncer no ser humano é por guardar rancor. Questões psicoemocionais afetam o nosso corpo. Então, aproveite esse momento, abra mais, né, aí oportunidades para abraçar mais pessoas, falar que goste dessas pessoas, né, ter mais amigos à sua volta, poder compartilhar tantas experiências que você traz ao longo da sua jornada para aquelas pessoas que você identifica que são muito importantes para você. Então, fazer esse momento de comum unidade, né, é fundamental. E eu já deixo aqui meu agradecimento pela sua audiência. Agradeço aqui, Buzeto, Obrigado. Flávio, valeu demais aqui. Obrigado. Esse bate-papo, Tamo muito bacana a gente ter conversado aqui. Espero que a gente possa ter levado para você vários insights de transformação, principalmente de vida. Esse é o nosso propósito aqui, te ajudar, né, de um bate-papo, de conversas aqui, por meio de vários conhecimentos, experiências de vida, a sua transformação. E eu quero deixar aqui para você essa mensagem de final de ano, né, que eu trago aqui, o Menino Jesus. Eu peço que a luz do Menino Jesus possa iluminar todos os seus objetivos nesse próximo ano, 2023, que todos os seus projetos possam ser alcançados por meio da vontade aqui do próprio Deus, que possa realizar aquilo que seja o melhor para você. Então, coloque esse objetivo, mas tenha em mente que o que vai acontecer é o melhor para você. Desejo a todos aí boas festas, um Feliz Natal e um maravilhoso, lindo Ano Novo. Valeu, gente. Valeu, gente. Feliz Natal, Feliz Natal. Boas festas. Boas festas. Valeu. Isso aí.